E aí, você que acompanha aqui o nosso quadro, sabe como atuar, né, preventivamente, atuando aí juntamente de um órgão público? Será que você está preparado para isso? E para falar sobre este e vários outros assuntos, eu recebo ele que é advogado, especialista em licitações e contratos administrativos, professor, autor de artigos sobre licitações e sócio fundador da Barreta Advocacia e Consultoria. Além de tudo isso, que vai aparecer aí na sua tela. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Vitor Barreta. Olá, pessoal. Olá, Ricardo. Tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui nesse boletim diário para compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento, né, sobre licitações, para a gente tratar sobre questões relacionadas principalmente aos fornecedores, né, a sua atuação, né, estratégia, como lidar com o órgão público. E é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. O mesmo eu digo, professor, e já quero agradecer aqui em nome de toda a família Forset o seu tempo, a sua disponibilidade e por trazer aí um tema tão estratégico. Inclusive, eu quero já aproveitar e transformar isso numa pergunta, né, professor? Afinal, o que significa atuar, né, de forma estratégica no mercado de licitações? Professor, por favor, o espaço é todo seu. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a Licita Forset, né? Vamos lá. Atuar de forma estratégica no mercado de licitações, basicamente, é fugir daquela regra padrão, né, de nós buscarmos as oportunidades e participarmos das licitações apenas por uma questão de preço. Veja que o preço, ele atrai fornecedores, naturalmente, né, de toda a ordem. Ele é um dos critérios de julgamento do processo licitatório, né, dentre outros, mas o mais comum é o menor preço. E o maior desafio do menor preço é você conseguir entregar um produto ou um serviço de qualidade, certo? Quem elabora o descritivo do edital, para que você consiga participar desse processo licitatório, é um servidor público, né? Eu, como professor, tive a oportunidade já de capacitar mais de 5 mil servidores públicos, principalmente aqui no sul do Brasil, mas em outras regiões também, e eu posso afirmar algo que talvez os fornecedores eles não tenham isso em mente, ou então talvez não tenham parado para pensar sobre essa questão, que é o seguinte fato: os servidores públicos eles não têm tanto conhecimento quanto o produto ou serviço que eles estão contratando, quanto o fornecedor. O fornecedor, olhando o descritivo realizado, elaborado pelo servidor público durante a fase de planejamento do processo licitatório, ele já sabe qual é o produto ou o serviço que está se solicitando, ele já sabe quais são os seus possíveis concorrentes, ele já sabe se ele tem um preço vantajoso ou se ele não tem um preço vantajoso. Veja que isso é uma questão básica do processo licitatório, né? E o fornecedor ele tem essa noção porque é o ramo dele. Ele vende aquele produto, ele presta aquele serviço. Aí ele conhece os seus concorrentes, ele sabe qual o preço que se pratica, quem tem o melhor preço, quem não tem o melhor preço, por que o seu concorrente tem o melhor preço e por que ele acaba não conseguindo ter, ou vice-versa, né? Então, esse conhecimento de mercado pertence ao fornecedor. Bom, veja, se eu, fornecedor, tenho conhecimento de mercado, né? Se eu tenho uma boa noção sobre os preços praticados, por que eu não vou intervir naquele processo licitatório com o objetivo de criar uma estratégia onde o meu produto ou o meu serviço seja de fato mais vantajoso? Onde eu não consiga atuar, eu não precise, aliás, atuar somente com o preço, mas eu também posso atuar em relação à questão da estratégia montada para aquela licitação. E o que seria essa estratégia? Seria desde impugnações até pedidos de esclarecimentos, né? Aí o fornecedor talvez fale assim, professor, mas isso é uma questão um pouco óbvia. Depende. Vejam, uma impugnação, um pedido de esclarecimento tem como objetivo auxiliar ainda o processo licitatório. Ele não é somente uma peça jurídica, uma peça administrativa, uma petição
que é incluída no processo licitatório, com o objetivo de atrasar o processo, né, ou de fazer com que o processo demore para que seja finalizado. Ele tem o objetivo de melhorar aquele processo licitatório, às vezes apontar um erro, né, às vezes melhorar o descritivo daquela contratação, e aí é o ponto-chave. Se o fornecedor não conhece, se o servidor não conhece o mercado privado, tanto quanto o fornecedor, que é algo natural, por que o fornecedor não pode intervir naquele processo licitatório de forma legítima, questionar o edital dizendo assim, olha, você pode melhorar esse produto dessa forma, você pode melhorar esse serviço dessa forma. Existem inúmeras estratégias para que você consiga fazer isso e deixe de disputar um processo licitatório apenas pelo preço. Veja que disputando pelo preço, quem que vai ganhar? Se o descritivo for aberto, for simplificado, for genérico, aquele que tiver um produto mais simples, né? E se o teu produto é um pouquinho melhor, tem um pouquinho mais de qualidade, como é que você vai competir com aquele que tem um produto mais simples, aquele que tem um produto às vezes com menor qualidade? Não tem como, a conta não fecha. Então, nessa perspectiva, né, você consegue sim intervir nesse processo licitatório de forma legítima, legal, né? Na fase de planejamento a gente não consegue fazer isso, naturalmente, mas publicado o edital, que é quando o fornecedor encontra aquela oportunidade, ele tem até 3 dias úteis antes da data da sessão, para que ele possa, entre aspas, participar desse planejamento, né, e melhorar aquele processo licitatório. Sabe quem ganha no final, Ricardo? O cidadão. Produtos e serviços são contratados com melhor qualidade porque os fornecedores interviram de forma qualitativa, com qualidade, com responsabilidade, melhoraram aquele processo licitatório. Exato. E, professor, me perdoe aqui interrompê-lo, mas eu vejo que talvez este seja o momento para eu fazer 2 ações aqui. Primeiro, tenho certeza que muita gente está conhecendo o professor agora, através aqui do nosso canal, somente os clientes Forset aqui. Então, eu vou pedir para colocar o Instagram aqui do professor aparecendo na tela. Não deixe, claro, de curtir, comentar, compartilhar aqui este conteúdo, que o professor, era só uma entrevista, ele está dando uma aula para você. Se você não está prestando atenção, volta aqui esse vídeo, inicia de novo, que ele está dando dicas essenciais aí para você, fornecedor. E, professor, o segundo ato que eu tenho que fazer aqui, porque eu tenho certeza que agora você vai esclarecer a dúvida de muitas pessoas. E eu sei que você é um grande especialista no tema, quando a gente fala aí os aspectos ambientais. Se você puder deixar dicas aqui também, porque o fornecedor, volta e meia, ele chega aqui com alguma dúvida com relação a isso, de como ele consegue atuar dessa forma com a administração. Então, por favor, professor, se você puder comentar sobre isso, ficaremos imensamente gratos aí. Ricardo, excelente pergunta, né? Eu, particularmente, até escrevi um artigo sobre isso, está publicado na Conjur, né, dos aspectos ambientais, né, um avanço necessário que a nova lei de licitações fez em relação a isso. Lá no meu escritório, né, eu já orientei todos os meus clientes, alertei esses clientes e falei, olha, pessoal, se vocês possuem um produto ou um serviço com algum diferencial ambiental, a gente precisa trabalhar isso nos processos licitatórios, através das impugnações, dos pedidos de esclarecimento, para que a gente consiga ter mais eficiência aí na atuação da empresa nesses processos licitatórios. Vejam, tanto o estudo técnico preliminar, quanto o artigo 34, parágrafo 1º da nova lei de licitações, que fala sobre os padrões mínimos de qualidade e os impactos ambientais, né, nas contratações dos produtos e serviços, dão uma atenção especial a esse impacto ambiental, essa questão ambiental. Então, todo o processo licitatório, o servidor que está montando a licitação, ele deve se manifestar expressamente no estudo técnico preliminar, dizendo o quê? Quais serão os impactos ambientais daquela contratação e como ele pode mitigar esses impactos ambientais. Tá? Na prática, o que a gente tem visto muito nos processos licitatórios são constatações genéricas, ou seja,
respostas que acabam não trazendo nenhuma consequência e acabam não tendo nenhum tipo de resultado realmente para mitigar o impacto ambiental. Aquela coisa na pressa acaba passando de qualquer jeito. Claro que tem outros que são feitos com muito cuidado, com muita atenção nesse sentido, mas há necessidade dessa atenção. E vejam, vou dar um exemplo prático, né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que vende saco de lixo, né? O saco de lixo existe desde o saco de lixo sem a exigência da ABNT, que vai ser um produto com menor qualidade, até um saco de lixo biodegradável, que se degrada mais rápido na natureza, né? Que aqui isso é bom, porque daí o saco de lixo não fica lá por anos, né? Se degradando e tudo mais, ele fica por menos tempo, por anos, é claro, mas por menos tempo. Aí você vai pensar, poxa vida, mas saco de lixo biodegradável, isso não direciona edital? Não necessariamente. Se você tiver uma justificativa, você consegue sim, através das impugnações, os pedidos de esclarecimento, incluir essas exigências ambientais. O Tribunal de Contas tem uma jurisprudência clara, inclusive, dizendo o seguinte: mesmo que esse produto ou serviço que traga menos impacto para a natureza seja mais caro, né? Não há problema que seja contratado desde que haja justificativa e que demonstre, né, as vantagens ambientais para a contratação. Lembrando que o governo é o maior comprador do país. Então, se não houver uma política sustentável nessa contratação, né, a tendência é que este mercado sustentável, né, que esse impacto ambiental seja muito grande. Então, é importante que haja esse incentivo para que o governo compre respeitando o meio ambiente. Então, dentre essas situações, se o teu produto, o teu serviço tem um diferencial ambiental, você pode criar uma estratégia para que quando for participar desses processos estatórios, você tenha essa vantagem. E para finalizar o exemplo prático, nós chegamos a alterar, Ricardo, através de impugnações, até editais e tribunais de contas, né, que estavam comprando saco de lixo, já exigindo a BNT, laudo de certificação, né? Muita gente diz, não pode exigir, com justificativa a gente sabe que pode fazer essas exigências, desde que conste no processo licitatório, o tribunal em questão estava comprando já com essas exigências. Nós falamos o seguinte, tribunal, o que você acha de comprar um saco de lixo que respeita ainda mais o meio ambiente, né? E o tribunal achou interessante, alterou o edital para fazer a compra desse saco de lixo biodegradável. Então, veja, uma estratégia pode fazer toda a diferença para você dentro do processo licitatório. Professor, você é a essência deste quadro aqui, porque eu amo quando os professores trazem assim o tema e você está colocando um exemplo real e prático aí, né? Realmente coisas que já aconteceram. Eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui está pensando ali, levando o produto dele para o serviço dele. Peraí, eu acho que eu posso e devo fazer isso, né? Professor, eu vou pedir, talvez algumas pessoas estão vindo aqui por este vídeo através da sua rede. Então, vou pedir, não deixe de seguir também, está aparecendo aqui embaixo, ó, @licitafor7. Nós já há bastante tempo seguimos aqui, inclusive já passamos aí do vídeo de número 800, seguindo aí professores, né? Como o professor Barreto aqui também, justamente buscando temas para você, fornecedor aí, para que você seja mais eficiente aí nas contratações. E professor, impossível não falar disso. Depois o pessoal vai ficar até bravo comigo se eu não falasse aqui. Mas o fornecedor ele tem uma dificuldade enorme em conversar, né, em se comunicar com a administração. O grande, ele tem o receio de fazer isso. O pequeno, ele tem certeza de que ele não pode. Então, se possível, né, professor, que você falasse aqui, como que o fornecedor ele pode, né, de uma maneira eficiente, conversar, se comunicar ali com a administração, com o pregoeiro, com a equipe de compras. Como que eu faço isso? Por favor, professor, tire esse peso aí dos fornecedores. Excelente pergunta, Ricardo, porque essa comunicação dos fornecedores com o órgão público, ela acaba não tendo qualidade. A gente precisa realmente qualificar e trabalhar isso para que os fornecedores eles entendam, né, como funciona isso e para que eles consigam operacionalizar isso de modo a ter resultado, né? Vejam, a lei estabelece basicamente nessa fase três formas legítimas de você contatar ali órgãos públicos para que você consiga
destacar algum item do seu produto ou do seu serviço, né, algum descritivo, algum diferencial, que seriam o pedido de esclarecimento, né, para esclarecer algum ponto do edital. Naturalmente, estrategicamente, a gente usa também esses pedidos de esclarecimento, quando é o caso também, para questionar algumas questões, mas com o objetivo de que o próprio órgão veja e esclareça aquela situação que a gente deseja, né? Não questionando diretamente. A impugnação, que já é um questionamento mais direto, né, sobre algum ponto do edital, e também é uma previsão de audiências públicas, né? Quando o órgão quer basicamente saber mais sobre o mercado daquele produto ou serviço que vai contratar, ele pode fazer e promover essas audiências públicas. Mas na prática isso não acontece, né? A gente sabe que essa última opção aí é muito difícil de acontecer, mas também seria uma opção. Então, dentre esses pedidos de esclarecimento e essa impugnação, essa comunicação não precisa ser uma comunicação clara, sabe, Ricardo? Eu já cansei de ver, gente, vamos lá, pedido de impugnação escrita, né? Citando artigo 37 da Constituição Federal, né? Citando, com todo respeito, né? Mas vamos lá, citando Eli Lopes Meirelles, que é um pai, né, da doutrina administrativa, né? Mas é uma doutrina mais antiga, né? E veja, acaba ficando muito teórico, acaba ficando uma coisa sem um objetivo específico, muito jurídica. Quem vai analisar isso é um pregoeiro, né? Eu já dei aula para mais de 5 mil servidores públicos, eu sei que na prática não é isso que vai fazer a diferença, né? O pregoeiro não tem esse conhecimento jurídico, não é um desembargador que vai analisar lá essa doutrina respeitado e vai falar, nossa, que interessante, que legal, que respeitoso, né? Então, o que nós temos que fazer nesses pedidos de impugnação? A gente tem que trazer a justificativa técnica daquilo que a gente quer, até para subsidiar, eventualmente, uma justificativa dada do órgão para alterar o edital, né? E temos que trazer uma justificativa jurídica focado em decisões do Tribunal de Contas, onde aquele órgão está jurisdicionado, ou seja, daquele mesmo lugar do órgão, né, especial, ou então do Tribunal de Contas da União, que acaba sendo uma referência muito grande. E, além disso, doutrinas recentes, né, com professores que falam sobre a nova lei de licitações de forma específica sobre esses temas que a gente está tratando. Então, veja, nada de questões muito genéricas, né, que acabam não influindo diretamente na minha problemática. Vamos analisar questões que estão sendo tratadas por aquele mesmo tribunal, daquele mesmo estado, daquele mesmo órgão, ou por uma jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que é muito recomendada também por esses professores que falam especificamente sobre o problema. Com isso, você consegue ser objetivo. O servidor vai analisar essa impugnação, esse pedido de esclarecimento, né, mas mais especificamente a impugnação, vai falar o seguinte, olha, veja que interessante, ele está trazendo toda a justificativa técnica aí das jurisprudências do meu tribunal, do Tribunal de Contas da União. Ah, tem aquele professor também que a gente respeita muito, que fala sobre esse tema, e todo mundo está concordando com ele. Ah, estou me sentindo seguro, sabe, Ricardo? Estou me sentindo seguro. Ah, então acho que eu vou deferir essa impugnação aqui, vamos fazer dessa forma assim. É assim que nós devemos trabalhar. Claro que para recursos administrativos, outras peças, a estratégia também não é tão diferente, mas falando especificamente de impugnação, quando você tem a oportunidade ali no primeiro momento, né, de participar de uma fase de lances, né, com mais qualidade, com menos problemática de preço e tudo mais, nesse momento você deve usar essa estratégia. E o que eu vejo é o contrário. São impugnações sem justificativa técnica ou com excesso de justificativa técnica que acaba até fugindo daquela questão central, e sem a questão jurídica que realmente influi, que vai dar segurança para o pregoeiro seguir, né, deferir aquela impugnação, né, beneficiando, no bom sentido, né, o fornecedor que criou aquela estratégia dentro daquele processo licitatório. Professor, eu estou aqui imaginando o Ricardo lá de 2002, quando entrou no tema licitações públicas, eu não tinha um acesso aí eu não encontrei um Vitor na minha frente aqui para dar dicas como essa. Então você, fornecedor que está aí, ó, talvez está iniciando agora, você mesmo que já atua em licitações, as dicas que o professor trouxe aqui para vocês são super valiosas. O mínimo que você pode fazer aí, ó, é curtir, comentar, compartilhar este vídeo, coloca lá nos grupos do WhatsApp, todo mundo tem aquele grupo de licitações. Faça um vídeo como esse rodar, porque as dicas realmente que ele está dando aqui, gente, lembrando,
que são poucos minutos. Isso aqui é uma entrevista. Imagine você ter um tempo aí de qualidade como professor. Então não deixe de segui-lo. Mande lá um direct. Vai por mim que funciona. Foi assim que nós entramos em contato aí com o professor, para que você possa capacitar aí o seu time, para que você seja mais eficiente. O pessoal, né, professor, eu uso uma palavra aí nos eventos aqui da Forset, né? Você participa de licitações ou você faz parte dela, né? Você tem que fazer parte ali do processo. Você precisa colocar ali o seu comentário também, tecer ali as suas opiniões. Que entrevista, professor! Então eu quero desde já agradecer aí em nome de toda a família Forset e pedir para que você faça aí suas considerações finais. Por favor, professor. Ricardo Forsetti, agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade. São muitos anos atuando de forma específica, né, no mercado de fornecedores, né, tanto na parte administrativa quanto na parte jurídica, né. Então, eu gostaria de destacar novamente as minhas redes sociais, @prof. Vitor Barreta, né. Quem quiser acompanhar as minhas análises sobre as decisões mais recentes dos tribunais, pode acompanhar por lá, né? Também tem o contato para que você possa entrar em contato, caso se interesse em conversar conosco sobre a criação de uma estratégia para a tua empresa, para que você pare de disputar os processos licitatórios só pensando em preço. E a gente sabe que disputar preço em licitação hoje em dia está muito difícil. Tem muito fornecedor que está começando a participar de processo licitatório agora, não tem tanto conhecimento, né? E acaba errando no preço, depois paga a conta lá no momento da execução do contrato. Então, se você quiser compartilhar da nossa experiência para que minimize os erros, né? Entre em contato conosco, a gente cria uma estratégia para a tua empresa para que você consiga, de fato, ter mais eficiência nos processos licitatórios, né? Tanto na parte dos resultados, quanto na parte da execução contratual, porque isso é um reflexo, e acabe melhorando a tua participação aí junto ao mercado de vendas para o governo. Sensacional, professor. Então, reforço aqui, agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade. Ficou sensacional esse conteúdo. Você que acompanhou até aqui, ó, não esqueça, deixa aí o seu like, compartilha este vídeo aí, coloque aqui os comentários para que o professor volte aqui também. Olha, quanto conteúdo ele falou em poucos minutos para todos nós. Então, você, professor, representa a essência aqui deste quadro e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professor! Valeu, pessoal. Um abração.